Oi, Olá! Como é que você tá, Jess? tô bem, e você? Como você está? Tô bem, na medida do possível, né? Tô bem nesse período de isolamento. Jess, eu vou começar hoje já falando que se vazar algum som da minha rua, que pode ir desde Raça Negra até Renan da Penha, até o Baile da Penha, tava tocando agora há pouco, não se incomode. Esse período de isolamento tem tido disso aqui na minha rua e hoje é véspera de feriado, né? Então acontece. E se meu cachorro também começar a latir enlouquecido no meu quintal e vazar aqui, não se preocupa também. Não Eu tem vou te agora também. apresentar. Agora ela vai aparecer a minha cachorra aqui de som de fundo, porque ela vive latindo com os carros que passam aqui. Então, tá tranquilo. O bom que são participações especiais na live. Sim. Jazz, deixa eu te apresentar. O Jazz é bacharel em biblioteconomia pela Universidade de Brasília, UNB. Ele trabalha como auxiliar de biblioteca no Conselho Administrativo de Defesa Econômica e estuda as áreas de gênero, transexualidades, local de fala, desenvolvimento de coleções e fontes de informação. Eu acho que hoje eu preciso começar falando de uma coisa também um pouco importante, enquanto isso o pessoal vai entrando na live, que é a participação da gente enquanto estudantes de biblioteconomia, enquanto movimento estudantil biblioteconômico, nos encontros estudantis da nossa área, os Erebides e os Enébides. Eu conheci o jazz em 2016 no Erebide que a gente organizou aqui no Rio, não foi? Foi. Depois a gente já se viu Erebide Poa, Rio Grande do Sul 2017, Erebide Minas, Salvador, um bando de lugar e sobre todos esses laços que são desde laços de amizade, de coleguismo e de aprendizado sobre tudo que a gente faz nos nossos encontros. Então eu já começo reforçando a importância de participação e de engajamento no nosso movimento estudantil. Jazz, eu te passo a palavra, 30 minutinhos para uma primeira exposição e depois a gente medeia o debate com os comentários. Pessoal que está nos comentários, eu vou fechar só nesse primeiro momento os comentários. Daqui a 25 minutos eu reabro. Jess, com você. Ok, oi gente. Então, o Jazz, antes de qualquer coisa, eu quero falar que, até nos comentários, eu atendo pelo pronome masculino e pelo pronome neutro. Então, eu gostaria muito que vocês respeitassem esse pronome quando vocês forem mandar as perguntas, tá bom? E assim, eu vou apresentar os pontos principais da pesquisa, não vai ser uma coisa muito longa. Eu fiz um slide aqui só para eu não perder a linha de raciocínio, mas assim, é uma conversa. E antes de eu apresentar o trabalho, eu queria propor um exercício para vocês, uma reflexão para vocês. Vocês, pessoas trans, provavelmente já deve ter feito isso, mas você, pessoa cis, que se entende no gênero, que nasceu e tá de boas, vão nas bibliotecas, agora não porque é quarentena, né? Mas procurem nas bibliotecas o que vocês acham sobre transexualidade. O que tem de informação sobre pessoas trans. Na biblioteca pública ou na biblioteca escolar, esse vai ser quase nulo. Vocês quase não vão achar sobre essas coisas. Ah, mas tem a biblioteca universitária. Sim, tem uma produção até bacana de transexualidade na biblioteca universitária. Mas aí a questão é outra. O que a gente acha nas bibliotecas universitárias de pessoas trans, de publicação de pessoas trans que estão na faculdade, que estão publicando? O que a gente acha? É, é pouquíssimo. Porque a gente fica numa coisa de é difícil para uma pessoa trans entrar na faculdade, é difícil para uma pessoa trans falar sobre transexualidade ou até mesmo sobre qualquer outro assunto. Porque a gente está falando de uma população onde 90% das mulheres trans e travestis ainda vivem em situação de rua, ainda tem que se prostituir para poder sobreviver. Então, como que essa informação chega até essas pessoas trans? Sabe? A minha pesquisa é sobre isso. Sobre a gente parar para pensar como que as pessoas trans fazem informação. Porque a gente não é corpo passivo que simplesmente
vai lá e lê uma informação e, ok, não é isso. A gente também produz. Mas os meios que a gente produz, muitas das vezes, não são meios institucionais. Não são meios que estão, digamos assim, institucionalizados, como a biblioteca, a faculdade. Então, a gente tem que buscar outras fontes alternativas, tanto de publicar, quanto continuar essas discussões. Então, é muito importante você, como pessoa cis, se coloque como uma pessoa trans procurando informação. Tente achar informação sobre transexualidade. É muito difícil. Então, imagina pra gente que é trans, o tanto que é difícil achar informação. Certo? Bom, fazendo essa pequena introdução, esse pequeno tapa na cara, o meu trabalho é sobre validação de blogs como fontes alternativas de informação para o desenvolvimento de coleções, utilizando o caso da temática trans. Essa questão do blog, eu escolhi fazer sobre blogs porque, assim, foi o meu primeiro contato com a transexualidade. Eu me entendi como pessoa trans lendo blogs de outras pessoas trans. Então, para mim, foi muito importante esse contato e que, pelo menos assim, na pesquisa, se mostrou uma forma mais maleável da gente começar a pensar nesses critérios. Então, assim, não quer dizer que em outras redes sociais não tenha produção, não tenha essa discussão. Tanto que a gente vai achar canais de YouTube maravilhosos de pessoas trans que trazem toda a sua vivência. No Twitter tem muitas pessoas que trazem uma discussão maravilhosa. E nesse primeiro momento eu utilizei só os blogs para fazer essa pesquisa. E, assim, como toda a minha pesquisa é sobre essa questão da produção da pessoa trans, então eu trouxe mais para a seleção, para o desenvolvimento de coleções, começar a pensar nessa informação. E aí a definição do problema é esse: se é possível sistematizar critérios que possam ser utilizados para a validação de blogs como fonte de informação alternativa para o desenvolvimento de coleções, utilizando, no caso, a temática trans. E, bom, quando a gente traz para o desenvolvimento de informações, para a seleção, a gente começa a pensar nesses critérios. E quando a gente pensa em critérios de seleção, principalmente, eles vão na parte do autor, editora ou patrimônio. Mas aí você pensa, como que você vai colocar nesses critérios uma informação que não tem, às vezes, editora, às vezes não tem patrimônio? É uma publicação muito autoral, é uma coisa, assim, muito da vivência da pessoa trans. Então, por isso que eu trago para a gente discutir a questão das autoridades. Eu vou dar só um panorama, assim, uma explicação rápida sobre elas, porque é uma explicação muito longa, mas é só um primeiro início, assim. A gente utiliza a autoridade epistêmica, que ela é ligada ao uso da razão para julgar, que basicamente é como cada ser humano que é munido de uma racionalidade, ele utiliza essa racionalidade para decidir o que é ou não informação. Essa seria a autoridade epistêmica. A autoridade científica, que a gente já está mais acostumado a lidar, que é a soma entre a capacidade técnica e o poder social, onde o monopólio adquirido pelo cientista, ele é detentor de autoridade e permite definir critérios para dizer o que é ou não científico. Essa citação é de Bourdieu, inclusive. E também tem a autoridade cognitiva, que também ela é conhecida como conhecimento de segunda mão, que é o Wilson que fala sobre isso, que é como as ideias, outras ideias, influenciam o que a gente entende por informação, como outras instituições, outros locais, podem influenciar o que a gente entende como informação ou como conhecimento também. E eu também trago o local de fala. Polêmico, um pouquinho difícil de discutir, mas, assim, só um histórico, ele não tem uma origem muito precisa, ele tem, assim, começa a aparecer no movimento feminista, como Feminist Standpoint, e ele é importante porque é justamente esse confronto dos movimentos sociais com o que já é produzido pela epistemologia hegemônica. Tem que dar a ver, né? Porque se a gente está falando de um conhecimento que não é institucionalizado, então, assim, ele é muito importante para a gente dar visibilidade para esse conhecimento. E muita gente acha que o local de fala é assim, o local de fala é para excluir tudo que já foi produzido academicamente e agora só o local de fala vale. Não é assim.
O local de fala, ele é um complemento do que já foi produzido, do que já tem sido discutido. Ele não é para excluir o conhecimento produzido. Ele é justamente para dar visibilidade para essas pessoas que têm uma vivência, que têm um conhecimento dentro daquela área, mas às vezes não têm a oportunidade de poder falar sobre essa vivência. E, bom, sobre a pesquisa mesmo, eu pesquisei em diversos blogs, principalmente nacionais. Eu não restringi só nos nacionais, porque eu não tinha tempo de fazer com todos os tipos de blogs. Então, assim, foram 16 blogs dentro da temática, e a gente acabou utilizando as palavras-chave. Transmasculinidade, transmasculino, transfeminino, travesti. E para avaliar esses blogs, eu fiz como se fosse uma tabela avaliativa utilizando esses critérios de autoridade e o local de fala. E para restringir um pouco mais, para a gente descrever, a gente pegou, por exemplo, o critério de seleção a gente sabe que é ligado à autoria própria, editora ou patrimônio. A epistêmica, a gente ligou mais à questão autoral, ou seja, a publicação autoral, os relatos pessoais. A cognitiva, as publicações institucionais, órgãos, e nesse caso, blogs que divulgam outros blogs, porque também isso é uma forma de que o meio influenciando as informações que a pessoa tem. A científica, que são os pesquisadores, os professores, os grupos de estudo, e o local de fala. Nesse primeiro momento, a gente utilizou ele mais como visibilidade. E, por exemplo, uma publicação que uma pessoa trans faz, o que as outras pessoas trans comentam sobre aquela publicação. Então, nesse caso, a gente utilizou os comentários, o compartilhamento e as curtidas, porque do mesmo jeito, é importante a gente dar visibilidade para as pessoas trans, é importante a gente demonstrar que outras pessoas trans se identificam com aquela fala também, que elas se veem representadas por aquela pessoa. E aí, nesses 16 blogs, a gente, assim, na análise, a gente conseguiu mais ou menos padronizar em 3 tipos mais recorrentes de blogs. Claro, todos são autorais, mas eles têm características muito diferentes entre si. E eu vou falar só dessas 3 principais mesmo. A gente tem a primeira, que são blogs que trazem publicações acadêmicas de uma forma mais fácil de se compreender, uma discussão, falam dessas publicações, mas de uma forma que, às vezes, é mais acessível para uma pessoa que não tem condição, assim, que não tem esse contato acadêmico. Isso é muito importante porque é o feedback. Então, assim, o que é produzido academicamente volta para a comunidade que foi feito o estudo, sabe? Então, é uma discussão muito importante. É importante a gente dar esse feedback para as pessoas trans, certo? Então, isso são os blogs de informação científica. Tem um segundo, que é o mais recorrente, que são as publicações autorais. E quando eu digo publicações autorais, não é só aquele relato de diário, mas também trazer um pouco da arte, trazer um pouco das notícias, a questão da hormonização, a mudança de gênero na certidão, porque é muito importante a gente ver pessoas trans conseguindo fazer essas coisas. É importante a gente saber que tem pessoas trans que vão lá e conseguem fazer isso e se identificar com isso. Então, a publicação autoral ela é muito importante, principalmente nessa questão de identificação, da gente se identificar que a gente não está sozinho fazendo isso, certo? E o terceiro e último tipo, para mim, isso é o mais legal. Porque, assim, muitos blogs, eles já pararam de publicar e tal, mas tem coisas que são referência, que a gente pode utilizar como referência. Porque, por exemplo, olha, gênero, ele não é só feminino e masculino, existem outros gêneros também. E isso entra muito na questão da não binariedade, porque, assim, a transexualidade, ela sempre existiu, a não binariedade, ela sempre existiu, mas a discussão é muito recente. E ela teve um grande início nos blogs de fora, e muitos blogs daqui traduziam os termos pra gente, assim, pro português. Tanto que teve uma época que falavam que não binariedade era coisa de Tumblr, era coisa de blog. E hoje em dia a gente vê pessoas não binárias fazendo, fazendo oficina falando sobre linguagem neutra, explicando como usar a linguagem neutra e o quanto é incrível a questão da não binariedade, porque ela é uma quebra gigante do que a gente conhece como padrão.
E isso começou nos blogs. Essa discussão, ela teve início nos blogs. Então, assim, por mais que esses blogs tenham parado de publicar, tem muitas definições de gênero que estão lá e que são utilizadas até hoje, sabe? E é uma coisa muito importante, é uma referência para, assim, pra gente utilizar, para a gente pensar nas definições de gênero. Então, assim, esses são os 3 tipos principais. E aí, já quase fechando, tudo que está diretamente ou indiretamente ligado à questão da temática trans acaba sendo difundido nos blogs, fazendo com que as páginas, mesmo que elas não sejam reconhecidas academicamente como fonte de informação, elas são válidas porque elas atendem uma demanda específica de um grupo específico. Né? E outra coisa muito legal também nessa pesquisa é que, assim, deu para perceber que o local de fala ele tem características muito parecidas com as autoridades. Porque, por exemplo, por mais que ela seja uma desinstitucionalização, que é muito ligada à questão da autoridade cognitiva, que é mais institucional, ela é ligada à publicação autoral. É a pessoa trans, ela se sentir, se reconhecer a autoridade dentro daquele assunto, trazendo a sua vivência. E isso tem muito da autoridade epistêmica, essa razão, essa simonia como autoridade. E, por incrível que pareça, tem a validação de pares da autoridade científica também. Porque, como eu disse, é importante aquela pessoa trans ter o local para ela se posicionar, para ela se falar, mas é importante que outras pessoas trans se vejam refletidas na fala daquela pessoa. E isso acaba sendo uma validação por pares também. Então, isso aí já é para a gente começar a pensar a questão do local de fala e as autoridades, porque tem muitas características sobre isso. E concluindo, apresentamos o local de fala e os conceitos de autoridade como meio de validar as informações se apresentam à margem das publicações institucionalizadas, como um novo olhar para publicações que estão à margem da validação convencional. É como eu disse, não é assim para a gente falar que, nossa, toda publicação sobre transexualidade ela é inválida. Não. Mas é para a gente se perguntar, tipo, o que as pessoas trans estão publicando? Elas são um corpo passivamente que estão lá só ouvindo outras pessoas falar o que é transexualidade? Não, a gente também publica, a gente também sabe o que a gente está falando e a gente precisa de espaço para poder publicar. E se a gente não acha na instituição, a gente vai achar outras formas. A gente vai achar outras formas de trazer essa discussão. E que os conceitos utilizados possam servir na seleção de materiais para o acervo e também no serviço de referência. E que a gente possa utilizar esses conceitos não só na transexualidade, mas nos outros movimentos sociais. Nessas informações que não encontram espaço institucional. Que essa seja uma forma, um novo olhar para a gente ver esses novos conhecimentos. E, claro, sempre para que mais pessoas trans estejam na academia, mais pessoas trans publiquem e mais pessoas trans tenham sua voz reconhecida. Porque é isso que falta na biblioteconomia. Porque, olha, em 4 anos de curso, eu só fui saber sobre transexualidade no curso nos EREBs e ENEBs. Foi quando eu conheci pessoas trans, foi quando eu conheci bibliotecários trans. Porque no curso eu não vi quase nada sobre transexualidade. Eu passei um bom tempo sem achar que eu não poderia produzir, porque eu achava muito pouco sobre isso. E é isso. Jess, muito obrigado. Deixa eu ativar aqui os comentários. Okay. E o pessoal pode ir mandando comentários, perguntas, a equipe vai anotar e vai me mandar. Abro essa fala falando que a equipe é o Wallace, a Débora e também o Francisco, dizendo que estão muito felizes de te ouvir e de te rever, que é sempre muito bom, né? Mata aquela saudade de novembro de 2018 para cá, já passou bastante tempo, então é muito bom te rever, ouvir de novo. E agora com essa apresentação do seu trabalho de conclusão de curso, certo? Na UNB? Isso mesmo. E que me lembra uma coisa muito importante, é que eu vou fazer uma pequena alusão, porque tem um livro da editora Malê chamado Você pode substituir mulheres negras como objeto de estudo por mulheres negras contando a sua própria história. E é, como você mesmo falou, a mesma coisa. Você pode substituir pessoas trans como objeto de estudo por pessoas trans contando a sua própria história. E nesse sentido,
Eu vou passar agora aqui para as perguntas. Você já traz uma série de discussões que foram abordadas em algumas das nossas perguntas, que foram pedidas em alguma das perguntas, mas para reforçar, mesmo que se repitam, eu vou refazer algumas coisas. Por exemplo, a primeira pergunta da gente é sobre currículo, em relação ao seu ensino, e você meio que já falou que só ouviu de transexualidade nos Erébides e Nébides. Em relação à sua formação em biblioteconomia, isso ocorreu de que maneira? Isso, assim, é sério. Quando eu falo que na academia isso é muito difícil, porque, assim, a UNB, ela me deu contato com várias pessoas incríveis, várias pessoas maravilhosas. Mas em questão, assim, de falar sobre transexualidade na biblioteconomia, eu não ouvi isso nas aulas. Eu não ouvi sobre coleções sobre o assunto de transexualidade, coleções sendo formadas. Então, assim, para mim, durante um bom tempo, isso me fez pensar como bibliotecário. Então, assim, não se vê essa invisibilidade da pessoa trans na biblioteconomia, na ciência da informação, é muito ruim, sabe? Então, assim, isso barra muitas coisas. Eu conhecer pessoas incríveis no ERED, no ENED, assim, foi o que abriu, assim, para pensar assim, caramba, olha essas pessoas incríveis e que são, assim, têm uma vivência parecida comigo. Nossa, eu poderia, sabe, começar a pensar, a fazer isso dentro desse assunto. Então, foi isso, foi, assim, os eventos que me ajudaram a pensar nessa questão. E qual foi o start para as suas primeiras publicações? Pergunta que eu acho que já chegou aqui nos comentários. Desculpa, te cortei. Assim, a minha primeira publicação foi o TCC, querendo ou não. Mas foi também por uma certa insatisfação que eu tinha de não ver publicação de pessoas trans na biblioteconomia. Talvez, assim, tenha, mas pelo menos nas pesquisas que eu fiz, eram pessoas cis falando sobre transexualidade. Eu não digo que isso é ruim. O que eu quero perguntar é isso. Cadê as pessoas trans publicando? Cadê elas, sabe? É essa a minha insatisfação. Que eu quero ver pessoas trans publicando. E isso foi o start. Como você se preparou psicologicamente para ter seu trabalho avaliado, sendo que em nosso currículo nada disso foi contemplado? Eu vou ser bem sincero. Eu me preparei com ódio. Porque, assim, não tem, sabe? Essa discussão não está acontecendo. Não tem isso. A gente não vê isso. Então, não tem o preparo. A gente só fica com raiva. Porque a gente não tá acontecendo. Então, eu me preparei pensando nisso, que independente do que a banca falasse, é a minha vivência ali também, sabe? Não é só dessas pessoas trans que publicam nos blogs, mas é parte da minha vivência aquilo também. Então, assim, pelo menos no meu caso, eu me senti bem de lutar por uma vivência que faz parte da minha vivência, sabe? Enfim. E uma que tinha chegado com antecedência foi se teve alguma pessoa trans na sua banca ou se ela foi composta só por pessoas cis. Só por pessoas cis. Não tem, gente. Vocês vão ter que esperar eu fazer um mestrado, um doutorado para participar da banca de vocês. Eu acho que chegou uma pergunta aqui nos comentários também que foi meio assim. O senhor pretende fazer doutorado, Jess? Olha, gente. Mas isso também é uma coisa muito importante, porque, assim, não só por vir de uma escola pública e tal, mas também por ser trans, essa questão da publicação acadêmica, essa questão da carreira acadêmica, ela é muito, sabe, não tem um incentivo. Não tem um incentivo para você seguir uma carreira acadêmica. Principalmente a gente que é trans, a gente só quer sobreviver. A gente só quer ter um emprego para poder conseguir as nossas coisas, para poder continuar vivendo. Mas a gente começar a pensar como produtores de conhecimento, não só na nossa vivência, mas no que a gente quiser, é uma realidade muito difícil. É uma transfobia que a gente enfrenta todo dia e que a gente enfrenta no meio institucional também. Então, assim, além
da falta de incentivo, assim, é um meio muito difícil da gente conseguir, sabe? Então, assim, eu quero, mas é aquela coisa, tipo, a gente não sabe, né? Enfim. E também já tinha chegado com antecedência, ainda nessa mesma questão de representatividade trans em espaços de produção de conhecimento, sobretudo a academia, se você conhece doutores e doutoras trans em outras áreas de conhecimento que pudessem te auxiliar, não que pudessem te auxiliar na verdade, mas que falem de temas como literatura, letras, direito, que são pertinentes a esse nosso universo na biblioteconomia e ciência da informação. Assim, eu conheço já, principalmente algumas que trazem discussões incríveis, até mesmo aqui no Instagram. Assim, doutora, eu acho que é só uma, e as outras, assim, estão na faculdade. Mas a maioria é de pedagogia, conheço, tipo, pessoas de letras também, e eu acho que é só, assim. E uma outra pergunta é, você acha que esse lugar que os blogs tinham foi transferido para outras redes, como o Instagram e o Twitter? Sim, também. Só que a gente vai ver novas formas de blog também. Por exemplo, o Medium, que ele é um blog, ele não deixa de ser um blog, mas que permite a gente trazer uma publicação assim um pouco mais refinada do que não tinha antes no que a gente conhece como blog, aqueles blogs antigos. O Medium, ele tem artigos assim muito bons sobre a questão da transexualidade de pessoas trans, inclusive. Você viu algo relacionado aos estudos de usuários? Como bibliotecários devem se referir às pessoas trans nos questionários? Olha, assim, eu já acho que ia ser um começo se as pessoas, quando for atender, tentem ser mais neutras. Eu não digo nem na questão do pronome neutro, mas tentem se referir de uma forma mais neutra à pessoa, sabe? E caso a pessoa sinta a necessidade, ela vai falar. Mas caso você sinta a necessidade de perguntar, você pergunta o pronome da pessoa. Gente, não dói perguntar o pronome da pessoa, e é até mais importante perguntar. Porque, às vezes, quando você só presume que é naquele gênero, às vezes a pessoa não se sente bem com essa presunção, sabe? E aí a gente fica puto. Enfim. Isso esbarra diretamente numa questão de verbalização, né? Que tem gente que tem medo de verbalizar e tem várias fontes de informação, como o próprio Jay já colocou, onde a gente pode aprender sobre várias coisas, gente. Ontem a nossa live foi sobre a literatura infantil como ferramenta antirracista, e a gente também chegou num momento de diálogo sobre se usar e se apropriar de fontes de informação produzidos por esses grupos para a gente mesmo aprender. Sim. Uma outra que está aqui, Jess, desculpa, você quer complementar? Eu quero complementar só com uma coisinha. Seria muito interessante se professores, principalmente no primeiro dia de aula, sempre tem aquela temática de, se apresentam no curso, fala qual semestre que você está. Seria muito interessante se professores começassem eles mesmos a falar o pronome. Quando você vai se apresentar, falar, tipo, o seu semestre, o pronome que você quer ser chamado. Isso é muito importante, porque mesmo que não tenha uma pessoa trans naquela sala, que não tenha uma pessoa trans naquela aula, isso a gente já começa a normalizar a questão da pergunta do pronome. Então seria uma iniciativa muito boa e é tão simples, sabe? Jazz, outra pergunta foi: quais são as suas referências de pessoas trans no Brasil? Pessoas trans? Olha, no Brasil. No Brasil, principalmente a Urias. Porque, assim, ela é uma mulher incrível, ela é uma mulher maravilhosa. E também, assim, academicamente, a Ana Flor. E se vocês quiserem, assim, depois eu passo o perfil delas para vocês seguirem. Tem outras acadêmicas também que tem uma discussão maravilhosa. Mas a Ana Flor e também o João Maria também, e ele discute maravilhosamente sobre a questão da transexualidade. Mas, assim, de cabeça eu não vou lembrar agora, não. Mas eu acho que é esses três o principal. Como você pretende continuar a sua pesquisa?
Ai, assim, eu pretendo questionar mais essa questão da informação institucional. Eu pretendo falar mais de que, assim, a informação institucional, ela não abrange todo mundo. Que nem todo mundo se vê representado nesse tipo de informação. Mas isso ainda eu não sei, né, gente? A gente vai ver. Tô aqui anotando, Jess, rapidão, desculpa. Vendo aqui também, a Débora tá aqui falando comigo que para ela ficou atrasado, mas para mim o som tá vindo normal. Para você também tá tudo normal, né, Jess? Não. Beleza. Jess, outra coisa nesse sentido acadêmico foi como você vê possíveis projetos de extensão nas universidades que são destinados às pessoas trans. Olha, assim, nem eu sei, porque se a gente não está vendo pessoas trans, então como que a gente pode começar a pensar esses projetos de extensões, sabe? A gente tem que começar primeiro a dar visibilidade para as pessoas trans. A partir do momento que elas estiverem lá na faculdade, que a gente souber que elas estão lá produzindo, aí a gente pode começar a pensar nesses projetos. Essa é a minha opinião pessoal. Isso não significa que representa todo mundo. Perguntaram também se você pode recomendar alguns dos canais de YouTube ou contas no Twitter de pessoas trans. Sim, gente, posso sim. Tem a questão do João Maria, tem o Lucas Carpinelli, eu nunca sei falar o nome dele, mas qualquer coisa depois eu posso passar para vocês publicarem ou divulgarem, que aí eu acho que é até mais fácil também. Uma das vertentes do seu estudo foi em relação aos comentários das pessoas trans nas postagens. Aí estão pedindo para você falar um pouco mais disso, do quanto essa representatividade é importante, não representatividade, desculpa, a palavra que você usou foi identificação é importante, e como isso, na sua própria trajetória, na sua própria vida, te marcou, te influenciou, te afetou. Porque, assim, isso é uma visão minha, pessoal, tá bom? Primeiro, eu quero explicar essa parte na minha questão pessoal. Porque, assim, para mim, quando eu ia buscar informação, para mim era muito mais importante ver o que uma pessoa trans estava falando do que uma pessoa cis. Então, assim, quando eu via que tinha comentários, as pessoas comentando sobre aquilo ali, para mim, se tornava uma informação, sabe? Porque eu sabia que eu estou passando por aquilo, então aquela pessoa trans também está passando por aquilo e eu vou conseguir trocar uma ideia melhor com ela. Então, é essa questão da visibilidade, tipo, a pessoa trans poder se enxergar naquele comentário. E, assim, normalmente as pessoas trans, elas são muito tranquilas, assim, nessa questão de você comenta e aí rola aquela discussão. Não tem, assim, digamos, comentários ruins, assim. Normalmente são discussões, assim, muito tranquilas de se realizar. E, normalmente, tipo, assim, as minhas amizades foram... que eu consegui, assim, depois disso, foi discutindo em blogs, assim. Então, é isso. E outra pergunta que fizeram foi como a biblioteconomia e a ciência da informação e os seus profissionais, como eles podem ajudar pessoas trans, principalmente aquelas que não têm apoio das suas famílias. Olha, assim, isso é complicado. Porque, assim, a gente pode ajudar, às vezes, só de você falar o pronome certo da pessoa, às vezes, assim, você muda completamente o dia da pessoa, sabe? Mas, por exemplo, a questão do banheiro, que é muito complicado, que ainda tem muita discussão sobre isso, sabe? Você está predisposto a, tipo, numa biblioteca... Se acontecer alguma coisa com uma pessoa trans, você vê alguma coisa acontecendo com uma pessoa trans, você vestir a camisa daquela pessoa trans, sabe? Tá ali do lado dela. Isso é uma das coisas que a gente pode fazer. E trazer essa questão mais de obra, de publicação de pessoas trans para a biblioteca também. Porque
é todo um conteúdo que a gente está perdendo, sabe? Não só conteúdo, mas pessoas também procurando informação que, às vezes, assim, a gente nem se toca que é uma informação, são pessoas que precisam muito de informação, muito, mas que não necessariamente vão achar a informação que elas precisam ali, sabe? A informação, assim, que eu digo de pessoa trans para pessoa trans, de uma pessoa trans que passou por aquilo ali, naquele momento que ela está vivendo, sabe? Outra pergunta que chegou foi, se for muito pessoal, não precisa responder. A pessoa escreveu isso no enunciado da pergunta, mas como foi sua relação sobre saúde e pessoas trans? Isso foi abordado na sua pesquisa? Assim, eu não me limitei a assuntos específicos, eu só me limitei na questão da produção de conhecimento. Então, assim, na pesquisa, eu não abordei sobre isso. E em questão, assim, de saúde, questão pessoal, eu só fui entender mais sobre a saúde da pessoa trans a partir do momento que eu tive mais contato com o ambulatório trans aqui de Brasília. E aí eles sempre têm palestras, eles têm toda uma rede de apoio para pessoas trans. O que você acha de HQs e animações com questões trans sendo uma fonte de informação para crianças? Eu acho tudo. Na verdade, assim, é a melhor forma da gente começar a discutir transexualidade de uma forma simples, de uma forma, assim, que as pessoas às vezes nem percebam. Porque eu acho que a gente podia fazer, que poderia começar com essa questão da naturalização, sabe? As pessoas precisam se acostumar que existem pessoas trans, e elas existem, elas estão aí. Então, desenhos tipo o Steven Universo, eu acho que a She-Ra também fala sobre um pouco de transexualidade, eu não lembro agora. E tem muitas HQs sobre transexualidade também. Então, assim, é uma forma maravilhosa da gente começar a discutir. E discutir também transexualidade na infância. Porque pessoas trans, elas têm infância. Elas, assim, não todas se entendem trans na infância, mas tem toda a questão da imposição de gênero, do que a gente tem que seguir para poder se definir naquele gênero, e muitas das vezes aquela criança ela não se sente bem seguindo aquilo, sabe? Então, assim, é uma iniciativa muito boa a gente começar a falar sobre isso em desenhos e em HQ. Inclusive, uma das perguntas que chegou aqui com antecedência para a gente foi se você tem recomendações de literatura infantil produzida por pessoas trans. Por pessoas trans, sim. Tem algumas outras que não são, mas que também, assim, já é um início. É aquilo, né? A gente fica feliz porque é um início. Depois eu passo para vocês aí, enfim. Por favor. A gente também sempre elabora algumas bibliografias, documentografias, diversos tipos de grafias com vários documentos, várias listas de referências para o pessoal que vê. E é bem bacana a recepção também a essas fontes de informação, as bibliografias que os convidadas trazem para a gente. Uma outra pergunta que chegou aqui, Jazz, foi: qual livro sobre transexualidade você diria que te marcou? E aí eu não sei se foi um livro de literatura que a pessoa se referiu ou se é um livro mais técnico. Livro? Assim... Olha, eu não vou negar que, assim, o livro do João Neri foi uma coisa, assim, muito importante na minha vida, assim. Mas eu acho que, assim, pelo menos pra mim, que de uma certa forma me assumi trans acho que faz 2 anos, mais ou menos, assim. O que mais me marcou na minha transexualidade foi Steven Universo. Foi ver pessoas trans não binárias num desenho. Então, assim, pra mim, o que foi mais importante foi um desenho. Então... Outra pergunta que chegou aqui agora foi: a temática trans é abordada em programas de pós-graduação em biblioteconomia e ciência da informação? Olha, eu não cheguei a fazer essa pesquisa ainda, mas, assim, eu não sei. Eu acho que não sei. Essa não informar. Uma outra pergunta que chegou aqui com antecedência foi, e você já menciona sobre redes de apoio, e essa pergunta fala sobre coletivos de pessoas trans
nas universidades. Aí ela pede um comentário sobre esse tema. Assim, eu vou falar mais da UNB, que é o que eu tenho mais contato. Tem, assim, tem disciplinas sobre a questão de gênero, a questão da transexualidade, assim, e tem muitas oficinas em questão de discutir, por exemplo, masculinidade de pessoas trans. E é uma rede muito boa, assim. E não só na universidade, mas essa rede também que eu tive mais contato no ambulatório trans. Então, assim, é muito bom quando a gente percebe pessoas trans, tipo, naquele mesmo espaço. Às vezes a gente não teria a oportunidade de conhecer essas outras pessoas, assim, em espaços diferentes. Quando a gente acha na universidade ou até mesmo no ambulatório, assim, é muito bom. E também tinha chegado sobre como pensar, refletir sobre pessoas trans nas políticas das bibliotecas, tanto para serviço de referência, para administração do espaço. Nossa, gente, tem tanta coisa. Mas eu acho que já seria um começo se a gente começasse a pensar essas publicações de pessoas trans, como que a gente coloca elas numa biblioteca, não só as publicações, mas a questão da representatividade também de pessoas trans. Do pronome também é muito importante a gente sempre frisar essa questão do pronome. E eu acho que é isso, assim, pelo menos de início. Sabe, a gente começar a pensar a pessoa trans não como alguém que só recebe informação, mas alguém que também faz informação, que é informação. Já seria um começo, Também perguntaram se os bibliotecários e bibliotecárias trans do Brasil já têm um grupo. Assim, que eu saiba, né? Eu conheço, os trans têm alguns grupos de gênero, mas assim, que eu conheço um grupo só, eu não. Sabe coisa? Tem muita coisa para fazer. Não é uma pessoa só, sabe? Tem muita coisa. E Jess, também perguntaram se você acha importante a temática ser a pessoa trans ou seria melhor focar a pesquisa em que ela está ocupada, seja sobre o que for. Olha, ia ser muito importante, porque, por exemplo, a gente começar a pensar quantas pessoas trans estão na faculdade. A gente começar a pesquisar isso. Não só quantas publicações existem de pessoas trans, mas quantas pessoas trans estão ocupando aquele espaço, sabe? Não só em questão assim, de bibliotecário, mas pensar mesmo, por exemplo, pensar quantas pessoas estão na universidade. A gente tem tanta coisa. Perguntam qual foi a sua maior dificuldade na pesquisa. A minha maior dificuldade, assim, na verdade, foi minha maior tristeza em saber que, de uma certa forma, é pouco. É muito pouco esse número, assim, sabe? Provavelmente já devem ter mais blogs, já devem ter mais conteúdo, assim, mas achar só 16 blogs, pra mim, assim, é muito pouco. Sabendo que tem muita gente trans aí, sabe? Tem muita gente trans que não tem acesso à informação e não tem acesso às coisas. Então, assim, pra mim é triste saber que é tão pouco, sabe? Perguntaram também quais são as fontes não formais de informações que você sugere que bibliotecários tomem conhecimento. Olha, canais no YouTube, pessoas trans no Instagram, pessoas trans no Twitter, e até nesses outros blogs também, tanto o Tumblr quanto o Medium, outros tipos de blogs. E não, assim, só pessoas trans. Não vão pensar só em pessoas trans, assim, só no trans sozinho. Vão pensar em diversidade, vão pensar em mulheres trans e travestis negras, em homens trans negros. Assim,
a vivência trans não tem como a gente quantificar em só uma vivência, são várias, são diferentes, sabe? Pessoas trans, PCD também, a gente quase não escuta falar sobre elas, e tudo isso a gente precisa levar em consideração, sabe? Qual é a sua opinião sobre a inclusão de fontes de informação sobre transexualidade para além da ótica ocidental? Ai, como assim? Pera. Olha, assim, nas pesquisas que eu vejo, porque para mim é a tecla que eu sempre bato, nessa questão de, tipo, tem muita publicação de pessoas cis sobre pessoas trans. O que eu sinto falta é isso, publicação de pessoas trans sobre pessoas trans. E isso não é uma coisa que acontece só aqui, acontece em todo lugar. Pelo menos assim, nas pesquisas que eu faço. Como os bibliotecários podem auxiliar, podem trabalhar auxiliando pais de crianças que são trans? Olha, eu acho assim que até essa questão dos quadrinhos, a questão dos desenhos, mostrar essa questão da representatividade. Eu acho que é um começo, porque assim, é uma discussão que, querendo ou não, vai muito da vivência da pessoa. A gente não pode simplesmente chegar lá e falar assim, isso, pronto, acabou. Não é assim, sabe? Porque a gente pode fazer isso, a gente pode mostrar fontes que... outras fontes além do que a gente está acostumado a ver, para que essa discussão ocorra de uma forma, digamos, mais tranquila, sabe? Eu acho assim. Rapidão, Jazz, eu acho que o meu computador deu uma travada. Tranquilo. Pronto, eu recebi aqui do pessoal. É uma pergunta que fala do governo. Tá aí, sendo a desgraça que é e que a gente sabia que ia ser, e que pergunta quais são os desafios que a gente ainda tem que passar, que a gente ainda tem que enfrentar com esse governo. Ai, gente, vocês ainda têm dúvida? Ai, tem muita coisa ainda. Eu acho, assim, que a gente tá indo de uma pequena esperança, assim, de poder sobreviver a esse governo para, não sei, tipo, a gente não tem mais esperança, sabe? Não tem esperança nenhuma. Então, assim, eu realmente não sei, porque a cada dia que passa é uma desinformação diferente. Então, eu realmente não sei o que esperar desse governo. Sim, acho que a pergunta foi até no sentido da desinformação mesmo, em relação a tudo isso que está sendo produzido, circulado e apropriado por por certos grupos de pessoas, né? Tem também aqui, Jazz, uma pergunta sobre se você pretende pesquisar a temática trans em bibliotecas, arquivos e museus, tanto sobre utilização como emprego. Gente, eu não sei. E aí, pessoas trans, vamos discutir também? Vamos começar? Então, assim, eu não sei, é muita coisa para a gente discutir. É em todos os âmbitos da biblioteconomia que a gente tem que discutir. E é coisa que só uma pessoa sozinha não vai dar conta, gente. Sim. Agora, eu acho que não tem mais perguntas. Perguntaram se você tem exemplos de trabalhos realizados por bibliotecas em relação às comunidades de pessoas trans. Exemplos eu não vou ter. Nesse momento, assim, não. E agora acabaram as perguntas. Deixa eu ver aqui nos comentários. É isso. Subiram uma hashtag Fora Bolsonaro, que eu tô vendo aqui agora. Ai, sim, por favor. E ele não. Estão te parabenizando muito. Tá, tô vendo aqui que chegou também uma. Como foi a sua vivência dentro da UNB enquanto pessoa trans? Houve apoio? Houve suporte?
Olha, eu sou muito puxa-saco, porque assim, no momento que eu me assumi como pessoa trans, meus amigos me abraçaram assim e todos me defendem muito. Às vezes, assim, até as pessoas de fora, quando erram meu pronome, meus amigos, eles vão lá em cima e falam, é ele, não erra o pronome, assim. Então, assim, eu me sinto muito acolhido na UNB, não só pelos meus amigos, mas também nas discussões que eu tive, nas pessoas que eu encontrei lá. E é muito engraçado porque na UNB eu me senti acolhido desse jeito. Agora que eu estou em outros espaços, que a vida profissional começou, digamos assim, essa acolhida é um pouco diferente. Então, assim, às vezes a questão do pronome, às vezes não é respeitado. Às vezes, quando eu vou num banheiro masculino, as pessoas me olham estranho. Então, assim, eram coisas que não aconteciam na UNB, mas que em outros espaços que eu frequento acontecem. E é muito diferente a gente parar para pensar isso. Que na universidade que acolhe tão bem, assim, nos outros espaços a gente não é tão bem acolhido, assim. Qual ação... Desculpa, Jess, eu tô aqui com um certo pigarro aqui na garganta, que vai sair a qualquer momento, mas não nessa live. E desculpem por essa nojeira que eu acabei de fazer vocês ouvirem. Qual ação poderia dar o start para ações de bibliotecários voltados para pessoas trans? Na biblioteca que vocês trabalham, o que tem sobre transexualidade? O que vocês veem dentro da biblioteca sobre transexualidade? Comecem a pensar isso. É muito importante. Jess, estou vendo que, me perdoe se foi deselegante, se foi indelicado, me perdoe a pessoa que fez o comentário, mas acho que rolou até um pedido de casamento, ou algo próximo de um pedido de casamento. Ah. O Carlos está falando que a FEBAB vai lançar no dia 28 o grupo de trabalhos Bibliotecas para a Diversidade e Enfoque de Gênero. O coordenador é um homem trans e contamos com uma mulher trans na equipe também. E não é um grupo fechado, com a participação aberta a todos que queiram colaborar. Perguntaram se você criaria alguma página informal ou de artigos, ou só artigos acadêmicos? Eu criaria, se eu tivesse tempo. Esse é o meu problema. E o Carlos está aqui falando também que um dos produtos do grupo vai ser uma bibliografia geral e específica sobre a questão LGBTQIA+. Jess, temos ainda 5 minutos, que a live, o Instagram derruba a live quando a gente completa 60 minutos. Eu te agradeço muitíssimo por vir falar aqui com a gente. Eu estou muito feliz. Matei um pouco das saudades. Eu acho que está todo mundo feliz também de poder ter te ouvido. Desde já, eu peço desculpa por toda a minha transfobia no decorrer dessa live, que eu posso ter, devo ter, com certeza errei pronomes, com certeza falei alguma idiotice, me desculpa por isso, se eu tiver feito. Espero não ter, mas se tiver, me desculpa. Amanhã a gente vai tirar um dia de folga, gente, porque a gente já está aqui há 16 dias fazendo lives diretos, então a gente vai aproveitar que amanhã é feriado e vamos tirar amanhã de folga. A gente volta agora na sexta-feira com o professor Gustavo Henrique de Araújo Freire. Ele é professor da UFRJ e ele vai falar sobre comunicação e divulgação científica nas mídias sociais. Aí eu pulei o nome, deixa eu só confirmar se o nome é esse. Comunicação e divulgação científica e redes sociais digitais, esse é o tema. Jess, agora a gente tem ainda 4 minutos que eu deixo para você fazer as suas considerações finais e para você deixar uma mensagem para a Biblioteconomia e Ciência da Informação que estão te assistindo agora e que vão te assistir depois, que esse vídeo vai ficar salvo também. Fica à vontade.
A minha mensagem é sempre a mesma. Apoiem pessoas trans, tragam visibilidade para pessoas trans, apoiem em todos os sentidos, tanto na produção científica quanto na produção de artes, em tudo. Porque o que a gente precisa é disso. A gente precisa de apoio para poder conseguir fazer as coisas. A gente precisa saber que tem pessoas apoiando a gente para a gente conseguir fazer ainda mais. Porque esses espaços, eles são nossos também. Ninguém pode dizer para a gente que a gente não pode ocupar eles, porque a gente pode e a gente deve. É isso. Obrigada por todo mundo ter visto. E é isso. Gente, então é isso. Excelente feriado para todo mundo. Fiquem em casa, bebam água, se cuidem, cuidem dos seus, protejam-se. E a gente se vê então na sexta-feira. Jazz, estou muito feliz, foi ótimo falar com você. Beijo imenso. Até algum Eneb ou Ereb de novo. Espero que a gente continue indo, que a gente possa retornar os próximos. E eu vou encerrar essa live então com boa noite. Boa noite. Tchau, gente.